Bom dia, nobres pares. Primeiramente, agradecer a colega Paula Iores, oportunamente quero retribuir espaço. E quero seguir aqui no debate, obviamente, quero pontuar as questões que ocorreram ontem, mas quero iniciar seguindo no debate proposto aqui ontem pelo vereador Eloy Frisso sobre as condições de governabilidade ou não do atual prefeito. Me lembro que em 2013 foi um momento de muita tensão, o vereador Edson da Rosa era o presidente dessa casa, e quem estava aqui nessa legislatura, nesse plenário, sabe o que foram as mobilizações de 2013, onde haviam uma grande efervescência da massa que ia para a rua, protestar contra tudo, na verdade era contra a PEC 37, ou era contra os políticos, contra os partidos, contra os sindicatos. A Câmara de Vereadores, né, se não fosse a habilidade do presidente, teria até que, por um período, ter suspenso os trabalhos, porque todas as sessões, as mobilizações desaguavam aqui, democraticamente, sem problema nenhum. Mas a gente via que era uma efervescência, uma energia que não sabia muito onde ia dar. Participei de uma mobilização, havia algumas pessoas lá com uma faixa escrita pequenininho no canto, pessoal. As pessoas quase foram linchadas, foram retiradas da mobilização, não podia ter nada de partido ou sindicato. Porto Alegre foi a mesma coisa, São Paulo foi a mesma coisa, até que aquilo se dissolveu. Mas eu faço esse raciocínio para dizer que essa onda que se formou em 2013, ela desaguou em 2016, personificada em Dória, em São Paulo, Marquesan, em Porto Alegre, e Daniel Guerra, em Caxias do Sul. Me lembro, inclusive, em novembro ainda, eu cheguei a falar uma frase dizendo, é Trump lá e guerra aqui. Porque nós víamos que era a personificação da antipolítica, do discurso do salvador da pátria, por que não dizer um discurso messiânico? E tudo isso gerou uma expectativa. Olha, elegemos agora o salvador da pátria, vai ser o céu na terra. Todos os problemas serão resolvidos. E para fazer esse raciocínio, eu quero aqui dividir com os pares que, mais na intimidade política, com a nossa assessoria, eu lá em janeiro, eu tentava mais ou menos projetar o que seria a nossa atuação aqui, e eu dizia o seguinte, olha, não sei se nós não vamos ser taxados quase como vereadores ou vereadores de situação, porque nós vamos ter uma linha que o que for correto nós vamos apoiar. Votamos a primeira a favor para retirar a representação dos cargos em comissão. Lembro que fiz uma defesa aqui sobre a redução de 1 ponto percentual no reajuste da água. O vereador Frisso já começou a dizer o seguinte, a base de situação está aumentando. E, de fato, nós viemos com a missão de aprovar e defender o que era correto. Só que, depois que o prefeito passou os primeiros dias de janeiro, assumiu, é uma hecatombe, é uma catástrofe o que está acontecendo. Hoje, eu não tenho a menor dúvida de que o prefeito Daniel Guerra não reúne mais nenhuma condição de continuar sendo prefeito. Não há mais condições. Em todas as áreas, todas, pega a saúde, a educação, não é nenhum problema de inércia, é um problema de iniciativa destrutiva, que vai acabando com aquilo que funcionava. Por que o prefeito... Aonde que o ex-prefeito Sartori se reelegeu em 2008? Aonde que ele assentou a plataforma dele? Eles diziam o seguinte, fica o que está bom, muda o que não está. E eu tenho que reconhecer como adversário que ali foi o segredo da eleição. Olha, nós vamos manter o que está bom e vamos mudar aquilo que não está. E agora o atual prefeito ele está assentado sobre a seguinte égide. Destrói tudo que outros fizeram e só vai estar bom o que eu faço. Só que isso não dá para a gente fazer de Caxias do Sul, uma cidade com 500 mil pessoas, no seu momento mais difícil da sua história, numa crise econômica, com milhares e milhares de desempregados, se fazer laboratório numa cidade como essa. Qual a pauta positiva que esse governo induziu? Tenho que reconhecer que a UPA, porque mesmo com toda a controvérsia, eu mesmo sou um dos maiores críticos, me associo à fala do vereador Périco, mas deu iniciativa. Em tese vai abrir. Mas, tirando esse fato da UPA, qual é a pauta positiva induzida na cidade? Não tem capacidade de ocupar a Maesa ou o prédio do antigo CES ali no final da Pinheiro
e quer retirar centro comunitário de uma população que construiu com sangue, com suor, com luta comunitária. E, para mim, a síntese desse governo, e eu não tenho nem aqui na tribuna como pedir a saída do secretário Malman, porque eu sei que aquilo que ocorreu ontem na prefeitura também é a síntese do governo, é a síntese do pensamento do prefeito municipal, onde classifica aquelas pessoas como baderneiros, enquanto estavam dando uma aula de democracia. Que bom Rodrigo. Se a nossa sociedade convivesse com manifestações cotidianas, porque, afinal, a Constituição diz que o poder emana do povo. O problema não é a atividade, o problema é a passividade que nos levou a isso. Então nós temos que reverenciar as pessoas que se organizam para lutar pelo que é seu. Essa história da humanidade, a história é milenar. Cada povo, cada grupo social, em cada momento histórico, sempre lutou para ter melhorias, para ter avanços, e assim tem que ser a nossa sociedade. Como é que pode uma ação truculenta da Guarda daquela forma ontem? Um despreparo técnico total e uma ofensividade contra os seus munícipes. Se a gente fizer uma leitura de cenário, o poder daquela guarda, do prefeito que estava lá em cima, emanou daquelas pessoas. Então, ao mesmo tempo que eu entendo que o prefeito não tem mais condições de governabilidade, também entendo que é o ônus da democracia. Porque como é que se aprende a fazer boas escolhas? Fazendo más escolhas, como essa. Não tem o que fazer. Não tem como a gente aqui tentar fazer o que foi feito no Brasil e fazer um processo de impeachment aqui. Eu não serei cúmplice disso, a não ser que tenha um fato do ponto de vista jurídico, concreto, inquestionável. Do contrário, quem emanou o poder ao prefeito foi o povo. Então nós precisamos acender esse povo que cobre do prefeito. Tem 148 mil eleitores e agora parece que tem 1.000, 2, 3. Onde é que tem o resto? Uma parte, vereador. Tem que mobilizar a sociedade e cobrar do prefeito e esse prefeito repactuar. Porque, do contrário, esse estrago de 40 anos, fazendo uma analogia com o Juscelino, que dizia que ia fazer em 50 anos em 5, esse prefeito em 4 vai destruir 40 anos. Infelizmente, essa é a realidade. Então, o que nós precisamos fazer é ou esse prefeito ter humildade, repactuar, corrigir o rumo, e sempre é tempo, porque da forma que está, não dá. Quando um presidente num poder legislativo sequer consegue um retorno do primeiro-ministro, hoje chamado secretário de governo, imagine o povo mais pobre, imagine uma liderança de bairro. Não tem mais tentáculos esse prefeito. Qual é a entidade, qual é a força viva que apoia esse desgoverno? Ninguém. Mas nós temos que, diante do Pacto Democrático, ter uma saída para isso. Vereador Gustavo Toigo. Muito obrigado, vereador Rodrigo. E essa repactuação é o ponto fundamental, chave do seu discurso. Concordo em gênero e número que a população vai precisar reavaliar nesse momento a situação do governo municipal. São 142 mil eleitores que levaram o prefeito até o Paço Municipal e agora, diante de todos esses fatos, né, culminando ontem nesse fato lamentável de uma truculência, na minha opinião, exacerbada por parte da Guarda Municipal, com relação à população, muitos moradores que vão deixar as suas casas agora, o mínimo que o governo tinha que ter feito era ter escalado alguém do primeiro escalão, né, para reunir em comissão vereadores, que estivemos lá em bom número ontem, representantes, né, do Poder Legislativo, num ato de uma presença nossa de harmonia entre os poderes, os moradores e o governo municipal. Tentar diluir e não exacerbar mais os ânimos. Ontem tivemos um episódio que não confere com a democracia que vem sendo exercida na nossa cidade. O uso de capacetes, de escudos, de cacetetes para diluir uma manifestação que é legítima, no meu entendimento, foi um pouco forte demais. Não combina com Caxias do Sul. Então, entendo sim que neste momento esse ato vai precisar ser apurado através de uma sindicância, através de um processo administrativo disciplinar. Nós tivemos empurrões, né, nós poderíamos ter, né, lesões muito mais graves, mas tivemos pessoas que tiveram que ter sido socorridas através do SAMU aqui dentro dessa casa. Então, chegou o momento chave de a população reavaliar justamente esse momento. Eu acho que ela é a legítima detentora de ter colocado o prefeito lá e ela precisa se mobilizar junto com esse poder nesse momento para, né, o governo tomar rumo de vez. Parabéns. Obrigado, vereador Toigo. Eu vou pedir uma declaração de líder só para continuar o raciocínio aqui.
Uma declaração de líder da bancada do PT. Segue com a palavra o vereador Rodrigo Beltrão. Quero chegar aqui na questão do encaminhamento da guarda. Vereador, você me permite só Por gentileza, de imediato, vereador. 30 segundinhos para o senhor não começar Por favor. A pauta positiva que eu entendi que eu quero parabenizar o governo foi ontem lá, eles tiraram lá no frente ao INSS, fizeram um foguetório, né? Tiraram o estacionamento do lado esquerdo da Visconde, colocaram do lado direito. Então, foi um ato de governo que botaram, vai ter agora estacionamento, 3 lugares para estacionamento. Então, foi um ato bom do governo, eu quero reconhecer. Tiraram do lado da rua, fizeram do outro, trancaram a rua, fizeram foguetório, discurso, foi uma coisa boa. Esses 8 meses foi uma coisa boa do governo. Quero parabenizar o governo. Nesses 8 meses, posso dizer que quero parabenizar o governo por esse ato ontem, bonito. Tinha aqueles cavaletes, aqueles cones lá, eu não estava entendendo muito por que fazia alguns dias aqueles cones lá. Então, ontem foi aquele foguetório lá para aquela região. Então, parabéns ao governo por ter feito esse trabalho. Obrigado, vereador. De fato, 3 vagas de estacionamento não é pouca coisa. Vereador Frisso. Vereador Rodrigo, que pese a brincadeira saudável, o assunto efetivamente é sério, lhe cumprimento pela sua manifestação, e eu acho que esta casa aqui, especialmente nós vereadores, vereador Gustavo Toigo, nós estamos vivendo um momento, eu diria, preocupante, muito preocupante, porque nós vimos de parte de quem está à frente do Poder Executivo um total despreparo do ponto de vista da condução das questões da cidade, das demandas da cidade. Se percebe uma postura autoritária. Essa postura autoritária, ela empodera servidores, lamentavelmente, que passam a reproduzir o próprio ato. Isso é meio psicológico, não é, vereadora Paula? Acho que é meio psicológico, né? Porque o chefe do governo tem um tipo de postura e aquilo vai descendo como se fosse uma cadeia, né? Como se fosse uma cadeia, onde a gente começa a ver ações prepotentes de parte de fiscais, de policiais, de guarda municipal, de servidores, né, na relação com a sociedade, né, com a prestação de serviços. Então, isso está acontecendo em cadeia, assim, dentro da prefeitura, né? Ao mesmo tempo, nós aqui, enquanto Poder Legislativo, nós vivenciamos um momento de preocupação da sociedade, né, de descrença da sociedade com os políticos de uma maneira geral, né, de negação da política, né, enquanto possibilidade real e concreta de solução para os problemas da cidade, né? Então, a gente percebe uma desmobilização da população, né? E pior ainda, quando ela chega à conclusão de que errou no seu voto. Errou no bom sentido, né? Porque normalmente as pessoas votam corretamente, né? Votam na ideia de mudar, de melhorar, né? Eu sempre dizia aqui que o pessoal errou quando votou no Collor. Não, o pessoal não errou. Votou na certeza de que era uma proposta de mudança. Depois viu que não era, tá? E me parece que é o que está acontecendo com o atual prefeito, né? O pessoal apostou numa ideia de mudança, de um novo tipo de relacionamento com a sociedade e está percebendo que é aquilo que tem de pior na política que está acontecendo ali, né? Essa sim é a velha política, né, que está acontecendo ali. A velha política, né, de resolver as coisas na base da cacetada, né? São coisas que a gente passa a se preocupar. E aí esse Poder Legislativo tem a responsabilidade de começar a vislumbrar saídas para o nosso município. Saídas para o nosso município. Então, nesse sentido que eu chamo a atenção, né, dos colegas vereadores, da responsabilidade que temos, cada um de nós aqui, como representantes da comunidade, né, de encontrar saídas para esse problema que nós estamos vivenciando. Lamentavelmente, nós temos que buscar uma saída. Não, verdade, vereador Frisso, e Vossa Excelência coloca algo que é importante, é que o prefeito ele tem uma capacidade de controlar a administração de ponta a ponta com o seu pensamento. É um pensamento que permeia e consegue ir lá na ponta da administração e ter o controle total. Por isso que eu falei na tribuna que não tem como pedir a saída do secretário Malman, porque pode vir o João, o Pedro, o José, vai ter a mesma postura, porque a postura vem da cabeça. E ontem, inclusive, nesse sentido, obviamente não querendo aqui fazer uma defesa da guarda, mas houve um comando vindo de cima para que atuassem daquela forma.
Porque eu insisto, o secretário Malman, ele vê muito filme estadunidense e ele tem aquela visão da SWAT, porque parecia aquilo. Aqueles guardas municipais, pegou bem o jornalista Fernando da Folha de Caxias quando ele diz pareciam que iam enfrentar delinquentes perigosos. Né? Parecia assim que iam para um confronto de uma guerra, né? Um início de um tumulto de uma guerra civil. Enquanto, na verdade, olha, eu não sei se 1/3 não eram idosos. Uma das idosas que foi empurrada das escadas tinha mais de 70 anos. Então, esse era o cenário. Crianças, idosos, mulheres e homens lutando sem armas, lutando com a sua voz, querendo ser ouvido pelo prefeito, o que é normal numa democracia. Não é normal numa tirania, mas numa democracia tem que ser, inclusive, uma ação cotidiana. Então, o que dá mais para nós fazer? Nós temos que fazer com que tenha uma investigação fora do âmbito administrativo. Nós estamos dispostos, enquanto comissão, de ouvir esses moradores, instruir, né, essas provas, sejam vídeos, fotos, relatos, e pedir para que o Ministério Público abra uma representação isenta, faça uma investigação isenta para responsabilizar as condutas. Porque generalizar também a guarda municipal não dá, porque eu ouvi de um guarda, obviamente eu não vou poder dizer o nome, onde ele disse o seguinte: eu fiz um curso para a guarda municipal, eu não fiz um curso para a polícia. E eu digo, enquanto a guarda municipal não cuidar de todas as escolas, todas as unidades básicas de saúde, todas as áreas, não tem que ir para o passo seguinte, que é o combate à criminalidade, que tem que ficar a cargo da brigada. Então, se a guarda fizer a sua parte bem feita, vai ter o seu trabalho reconhecido e a população vai ver na guarda, sim, uma guarda comunitária, né? Porque o que foi feito ontem, assim, olha, é filme de terror, realmente. E eu insisto, idosos, crianças, mulheres e homens desarmados querendo conversar com o prefeito. Eu até entendo, tá, que o prefeito não vai ter como a qualquer momento que alguém quiser falar com ele receber. O prefeito tem sua agenda, tem sua dinâmica, e nós entendemos isso. Mas um conjunto de vereadores ontem, ficar num brete, ali, nós ficamos num brete, né, esperando alguma resposta, sequer o chefe de gabinete pôde conversar ou receber os vereadores, convidar para entrar, olhar no olho, conversar. Então, realmente, uma situação que chegou no insustentável. Talvez fosse... Foi falado aqui pelo vereador Renato Oliveira, talvez fosse a questão do prefeito mesmo dizer que não tem condições de sair, né? Talvez ele e o Temer conversar, se entender e ter a mesma postura para que as coisas tomem rumo. Quem pediu a parte? Vereador Périco. Só para aproveitar a sua citação sobre a questão da Brigada Militar, a Brigada Militar foi chamada ontem pelo município. Eles chamaram a Brigada Militar. E a Brigada Militar colocou, mas tem alguma arma, alguém, né, algum delinquente ali? Não, então faz o seguinte, vocês estão defendendo um prédio público. Então, veja, a Brigada Militar foi chamada. Gozado, né? Agora, para isso, a Brigada Militar serve, mas para o policiamento comunitário ela não serve. Muito estranho, muito estranho. Então, é bom que se diga isso aqui hoje, né? O que realmente comprova mais ainda a vergonha de ter uma guarda municipal querendo transformá-la numa polícia e, na hora de um momento desses, chamar a Brigada Militar, que é efetivamente a polícia. Obrigado. Obrigado. E o vereador Renato me chama a atenção aqui para a capa do Pioneiro, da Folha, onde aparece a foto de entrada da Prefeitura, do Centro Administrativo, onde tem uma faixa, seja bem-vindo. Nesse momento tem que tirar aquela faixa até que o prefeito não ajuste o rumo. Ninguém está sendo bem-vindo ali. Não... Aí tem a faixa atrás, seja bem-vindo, e a tropa de choque aqui na frente, pronto para o combate. Então, senhor presidente, reitero, então, dia 4 de setembro, pedimos permissão para o secretário Malman, né? Ele autorizou, então, dia 4 de setembro, às 19 horas, fazermos audiência pública para tratar sobre a questão da guarda. E será muito bem-vindo a todos que aqui estiverem, porque é um debate necessário e improrrogável. Tem que debater qual é o papel da guarda. Polícia é para quem precisa, não é para indígena e para povo pobre que vem reclamar seus direitos na prefeitura. Era isso, senhor presidente, novamente. Paula.